Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra do nosso Deus. E hoje estaremos dando continuidade ao nosso estudo no livro de Romanos. Veremos a segunda parte do primeiro capítulo, do versículos 18 até o versículo 32. Estaremos buscando refletir, sendo direcionado por algumas perguntas levantadas por John Stott no seu livro O Poder do Evangelho, uma série de estudos bíblicos. Estaremos buscando respostas para algumas das suas perguntas, seus questionamentos para a nossa reflexão. A primeira questão que ele já traz aí para a nossa reflexão é relacionada à ira de Deus que se revela, conforme o versículo 18. E ele nos questiona o seguinte: o que vem à mente quando você pensa na ira de Deus? Meus irmãos, é comum nós observarmos duas realidades. A primeira, pessoas que duvidam que existe esse tipo de situação, um Deus irado. Como é possível Deus, que é tão bom, estar irado? Mas existe um outro extremo, que são pessoas que enxergam Deus apenas como aquele Deus carrasco, um Deus punitivo, um Deus vingativo, por sinal. Na verdade, a compreensão que temos dessa ideia trabalhada por Paulo aqui como ira de Deus, é uma compreensão muito mais voltada para uma punição que Deus traz sobre a ideia do homem viver pecando. Então Deus ele não se agrada, ele não compactua com o pecado e assim ele traz uma punição, mas essa punição diferente do que naturalmente nós pensamos como ira humana ou raiva humana, que é uma raiva que geralmente é movida de sentimentos pessoais, que muitas vezes leva o homem a praticar coisas das quais ele irá se arrepender. A ação de Deus é diferente. Deus ele não age conforme uma raiva pessoal, buscando a vingança, pensando na vingança, mas Deus ele opera muito mais pensando na restauração, muito mais pensando na ação de trazer a realidade, trazer a compreensão da prática do erro. Outra realidade, essa levantada por John Stott aqui, ele diz o seguinte: quando nós ouvimos falar da ira de Deus, geralmente pensamos em relâmpagos caindo do céu, em terremotos, em grandes eventos acontecendo na terra, em coisas fumegantes, como no caso do monte fumegante lá. Mas, na verdade, a ira de Deus também se manifesta de forma silenciosa e invisível, entregando os pecadores a si mesmo. É o que Paulo vai falar nessa carta, e principalmente nesse primeiro capítulo, ele vai enfatizar que Deus ele traz a punição devida a cada um, os entregando a si mesmo. É o que nós vamos observar um pouco mais para frente. A segunda questão levantada por John Stott está relacionada especificamente ao versículo 20, quando fala que as pessoas elas se tornam indesculpáveis. E a pergunta é: o porquê Paulo afirma que essas pessoas elas são indesculpáveis? Nós sabemos, e o argumento de Paulo ele é muito lógico, ele mostra que Deus, versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifestado entre eles, porque Deus lhe manifestou. Como Deus lhe manifestou? Deus ele mostrou os seus atributos invisíveis, assim como seu eterno poder, como também a própria divindade, claramente reconhecido desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Ou seja, a revelação geral, ela mostra a glória de Deus, como diz o salmista no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus. Tudo que foi criado por Deus de forma perfeita, como nós vemos lá no livro de Gênesis, mostra o Deus perfeito, revela esse Deus perfeito, apesar de que nós sabemos que essa revelação geral, ela não é suficiente para levar o homem à salvação, para trazer arrependimento ao coração do homem, mas ela já é suficiente para sim trazer condenação, porque o homem, uma vez percebendo a existência de um Deus criador glorioso, como o próprio Paulo fala aqui nesse versículo 19, e ainda assim não dando a glória devida ao seu nome, esse homem sim se torna indesculpável. E cabe mais uma vez ressaltar que apesar dessa revelação geral, ela não servir para a salvação, porque uma vez
que nós estamos caídos, uma vez o homem caído no pecado, somente Jesus é capaz de trazer salvação. Assim como nos afirma Pedro, lá no livro de Atos, ele diz: porquanto não existe outro nome pelo qual se importa que os homens sejam salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, diante de tudo isso, nós reconhecemos sim que nenhum homem poderá se declarar inocente diante de Deus. Todos estão exatamente na condição de indesculpáveis diante de Deus. A terceira questão levantada por John Stott está relacionada agora especificamente ao versículo 21, e ele faz uma pergunta bem pessoal. Ele pergunta o seguinte: o que você acha que aconteceria com uma pessoa cujo coração é obscurecido, como descreve o versículo 21? O versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo o coração insensato. Meus irmãos, essa é uma cena muito comum de nós observarmos na vida daquelas pessoas que não têm dado a glória devida a Deus. Conforme das frases talvez mais conhecidas de Calvino, que nós tanto repetimos, tanto falamos, quando ele lembra que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, ele pensa essa frase exatamente quando ele medita sobre a ideia do homem como um ser adorador. O homem, ele é criado para adorar. E uma vez ele não adorando o seu Criador, uma vez ele não adorando o Deus vivo e verdadeiro, ele estará direcionando essa adoração a qualquer outra coisa. E como nós observamos aqui, é exatamente nesse contexto que Paulo está lembrando: olha, tendo conhecimento de Deus e não dando glória devida ao seu nome, e nem lhe dando graças, eles se tornam nulos. Ou seja, esses corações obscurecidos estarão voltando para qualquer outro tipo de adoração, que na verdade é idolatria, é uma idólatra adoração que apenas vai levar o homem cada vez mais para o infortúnio, como diz aí na sequência. Então nós observamos exatamente essa condição deplorável, triste do homem que não está dando a glória devida a Deus. Ele só tende a cada dia mais viver infortúnios. Essa é uma realidade triste. John Stott continua nos questionando: o que quer dizer conhecimento de Deus? Como é perigoso saber de Deus e mesmo assim não viver de acordo com esse conhecimento? Quando nós vemos a sequência aí, versículo 22 e 23, dizendo: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Versículo 23 diz que mudaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Que loucura adorar a criatura ao invés do Criador. Que loucura não render-se na presença de um Deus tão glorioso, de um Deus tão gracioso. Paulo, ele nos lembra que nós estamos diante do Senhor dos Senhores. Paulo, ele nos lembra que esse Deus se revela e dá conhecimento ao homem para que ele dê glória ao seu nome, para que ele dê graças ao seu nome. E uma vez, meus irmãos, mesmo tendo esse conhecimento, e aqui, apesar de não ser o contexto da escrita de Paulo, porque Paulo está aqui se referindo muito mais aos gentios, aqui aos gregos e aos romanos, ao qual ele estava escrevendo essa carta, e muitos dos quais ali se consideravam sábios, se consideravam eruditos da época, homens com muita eloquência, homens com muita sabedoria humana, e mesmo assim, Paulo está dizendo que eles, na verdade, eram loucos. Eles, na verdade, estavam revertendo uma glória que só é devida a Deus, a coisas nulas, a coisas que não têm serventia nenhuma. E nós poderíamos, por exemplo, aplicar as nossas vidas até de uma forma mais pesada, mais grave, porque Paulo diz que Deus se revela de uma forma geral, Deus se revela de forma das coisas criadas. Por meio dessas coisas, os homens já se tornam indesculpáveis. E nós que temos conhecimento da revelação especial, e nós que temos tido conhecimento dessa palavra, como nós podemos dizer que somos inocentes diante de Deus, ou como podemos reverter uma
uma glória que é devida tão somente a Deus para qualquer outra coisa. Isso realmente é algo muito perigoso. E aqui ele vai citar uma série de perigos dos quais nós precisamos estar atentos. Não podemos de maneira nenhuma viver a ignorância da idolatria. E hoje ainda existe muita idolatria, ainda que muitos dizem, não, eu não sou idólatra, eu não adoro imagens, mas existe muito adorando aí o dinheiro, existe muito adorando a fama, o poder e tantas coisas que são os ídolos modernos. Deus vai cobrar todos esses tipos de situação, porque a palavra de Deus diz que Deus não dá a sua glória ao trem, Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele é o único merecedor de toda a honra, toda a glória, de toda a adoração. Então é loucura oferecer adoração a qualquer outro ser que não seja o nosso Deus. Próxima questão, levantada por John Stott, está aí refletindo sobre 3 afirmações do apóstolo Paulo, uma no versículo 24, outra no versículo 26 e outra no versículo 28, quando ele se refere a Deus deu às pessoas o que elas queriam. E a pergunta é exatamente essa: por que essa espécie de tentação é tão perigosa? Lembre-se disso todas as vezes que você estiver aí achando que você está abandonado, achando que você é esquecido de Deus, porque Deus não tem lhe concedido aquele pedido. Lembre-se disso muitas vezes, quando Deus diz não, a maioria das vezes, melhor dizendo, quando Deus diz não, é porque Ele está nos livrando dos nossos maus pedidos. A palavra de Deus diz assim: nós não recebemos porque não sabemos pedir, porque pedimos mal. E é bem verdade que existem outros momentos em que Deus também diz não, porque ainda nós estamos ainda preparados, mas Ele diz: espera, quando o tempo chegar, eu irei te abençoar. Então nós precisamos estar atentos para saber o que é vontade de Deus. Quando nós estamos vivendo debaixo da vontade de Deus, nós saberemos esperar, aguardar no Senhor. Como diz o salmista: aguardei confiantemente no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Porque, meus irmãos, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos, mas primeiro Ele quer nos moldar, Ele quer nos transformar, para que possamos desejar aquilo que realmente é bom para as nossas vidas, aquilo que realmente vai nos edificar, aquilo que vai servir para a edificação da igreja e, acima de tudo, aquilo que vai servir para a glória do nome de Deus. Se não servir para nada disso, não serve para nós também. O primeiro perigo que nós observamos aqui é exatamente da desonra do seu próprio corpo, ou seja, relações sexuais ilícitas. E aqui se estende exatamente para o que ele vai trazer no versículo 26, quando ele diz: por causa disso, os entregou às paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, e também semelhante os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, cometendo torpeza, homem com homem, recebendo em si mesmo a merecida punição do erro. O segundo perigo que nós observamos aqui é que essas relações, quando ele diz lá no versículo 24, essas relações que desonram o corpo, elas tendem a cada vez mais piorar. Acaba se deturpando na sua mente e sendo capaz de praticar todo tipo de mazelas que afetam completamente não só a sua vida, mas todos aqueles que estão à sua volta. E por que não dizer, toda a sociedade é afligida por esse tipo de prática. Então é muito perigoso quando o homem entregue as suas próprias vontades. E isso, na verdade, é uma punição, como diz o final do versículo 27, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, nós não estamos aqui simplesmente criticando homossexuais ou lésbicas, ou dizendo que eles vão para o inferno e pronto, final. Não é essa a palavra que nós queremos trazer. O que nós estamos aqui falando é que a palavra de Deus, ela é muito clara em nos afirmar que existe uma ordem natural das coisas, e romper contra essa ordem natural em si mesmo já traz a punição. Que Deus assim tenha misericórdia dessas pessoas e mostre essa realidade para que elas possam cair em si e retornar aos caminhos do Senhor, ou voltar-se
para conhecer esses retos caminhos. A próxima questão para a nossa reflexão, levantada por John Stott, está aí nos versículos 29 e 30, dizendo que a lista que Paulo traz inclui pecados como ciúmes, assassinatos, arrogância e aborrecer-se de Deus, infidelidade, desumanidade. O que é essa variedade? A variedade dessa lista sugere sobre a natureza do pecado. Meus irmãos, Paulo, ele é muito profundo em fazer essa lista de pecados, em lista de coisas que vai ser comum na vida daqueles que vivem distante de Deus. Quando ele diz, estão cheios de injustiça, de malícia, de avareza, de maldade, possuídos de inveja, de homicídio, de contenda, de dolo, de malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tudo isso que Paulo fala aqui é apenas uma imagem rabiscada de um potencial infinitamente maior do que tudo isso. Isso apenas está revelando a profundidade da escuridão humana distante de Deus. Apenas está revelando o potencial do homem para cometer pecado. Mas diante de tudo isso, nós sabemos que a natureza do pecado é que esse pecado que traz sujeira, que arrasta o homem para o lamaçal, esse pecado que arrasta o homem para as trevas, ele, na verdade, só está trabalhando em função de matar, de roubar e destruir. Ele funciona exatamente para atender às condições do inimigo que veio para trazer exatamente destruição. E tudo isso serve para que nós possamos reconhecer o quanto somos miseráveis, o quanto somos pequeninos, o quanto somos corruptos distante da presença de Deus. Se não for a luz de Deus, se não for a graça de Deus sobre a nossa vida, tudo isso se torna uma realidade em nossas vidas, como tem se tornado a realidade na vida de tantos por aí afora. Isso mostra que a natureza do pecado é exatamente cumprir com a ação do inimigo de matar, de roubar, de destruir. E ele tem feito isso constantemente, disseminando o pecado na vida das pessoas. Que Deus tenha misericórdia, que Deus possa estar cada dia trazendo uma coragem para que possamos, e uma iluminação do seu Santo Espírito, para que possamos vencer esse mal que nos sonda, que nos persegue de tão de perto. Como diz o autor da carta aos Hebreus, nós temos lutado, e na nossa luta talvez não temos chegado até o sangue, mas temos que guerrear cada dia, porque o mal, ele está tão perto de nós, ele tem nos assediado, mas nós devemos olhar para o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que nos chama para caminhar lado a lado com ele. Somente assim poderemos vencer